Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, vamos seguir aqui com o Senhor. Tenho certeza que o Espírito Santo já tem ministrado ao teu coração nessas 2 primeiras semanas aí dentro do Novo Testamento, né? A gente vai conhecendo um pouco mais da vida, do ministério, de como o Senhor foi executando, né, a obra, o ministério dele enquanto esteve nessa terra. E a gente vai seguir hoje no livro de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler os primeiros versículos desse capítulo 8, não vai ser inteiro. Nós vamos do versículo 1 até o versículo 13 e depois Lucas 7, tá? Então nossa leitura de hoje vai ser Mateus 8, os 13 primeiros versículos e depois Lucas capítulo 7 inteiro. Mateus capítulo 8 diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. E respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. E digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Então, o início aqui do capítulo 8 vai falar sobre a cura desse leproso, aonde ele pede para ser purificado, e o Senhor traz essa cura instantaneamente para ele e pede para ele cumprir, né, toda a lei e aquilo que é predito por Moisés, para que se servisse de testemunho, né? Jesus não veio revogar a lei, lembra? Ele veio para cumprir. E depois tem esse episódio também com o centurião romano, né, provavelmente, em que ele mostra a sua fé de maneira grandiosa. Jesus mesmo dá testemunho dele, que diz que não viu tamanha fé ali em Israel. Isso é tremendo, né? O próprio Cristo testemunhando da fé desse homem. Vamos ver a mesma passagem aqui em Lucas capítulo 7. Aqui em Lucas a gente vai ler o capítulo inteiro, tá? Jesus falando novamente sobre esse centurião. Lucas capítulo 7 diz assim: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. E digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé.
Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ele. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: "Jovem, eu digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhanças. Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: "És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro?" Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: "João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro?" Naquele momento, Jesus curou muitos dos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: "Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa." Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. "O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele." Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. "A que posso, pois, comparar os homens desta geração?" prosseguiu Jesus. "Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: não tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos." Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, pois por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher,
desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Capítulo 7 de Lucas vai falar sobre o centurião, vai falar sobre uma ressurreição do filho da mulher da cidade de Naim, vai falar sobre o testemunho que o próprio Cristo dá a respeito de João Batista, de que ele foi um grande homem no seu tempo, um grande profeta, um homem que veio porque foi anunciado a respeito dele. Eu tenho uma frase que eu gravei no meu coração há bastante tempo, lendo a palavra, né, durante alguns anos aí, e o Espírito Santo trouxe muito forte para mim alguns anos atrás. Perceba que todas as mulheres que delas vieram um grande homem no seu tempo, elas eram estéreis. Por quê? Porque Deus precisava preparar uma semente específica para um tempo específico. Então, Samuel foi nascido assim através de Ana. Ana foi estéril durante muito tempo e o Senhor aguardou para o momento certo de Samuel nascer. O próprio filho, né, que de Isabel, João Batista também, ela já era bem velha e também Deus aguardou durante todos esses anos para que dela viesse então João o Batista. O próprio filho de Abraão, né, Isaac, o filho da promessa, também a mesma coisa. Sara era uma mulher estéril durante toda a sua vida, clamou a Deus por um filho, mas o Senhor a tornou estéril, porque dela viria a semente da promessa, né, aquele que seria o início das gerações das 12 tribos de Israel. Então, percebam que algumas mulheres se tornaram estéreis para que delas o Senhor trouxesse vida para a nação de Israel como exemplo para nós, né? Então, muitas vezes a esterilidade ela tem um propósito muito precioso nas mãos do Senhor. Então, a gente precisa ver todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós amamos o Senhor, todas as circunstâncias que acontecem ao nosso redor, elas têm um propósito. Então, o próprio Jesus dá testemunho de João Batista, de que ele viria de uma mulher e seria um grande homem. E em seguida a gente tem esse episódio de Jesus sendo ungido por essa pecadora e a vida dela sendo transformada através de uma atitude de adoração, de renúncia, de prostração, de entendimento de quem é Jesus. Essa mulher entendeu quem era aquele que estava diante dela, que podia perdoar todos os seus pecados e que ela então poderia ser totalmente perdoada e restaurada. Essa passagem ela é maravilhosa, né? Porque ela mostra para nós que parece que quanto mais nós somos perdoados e alcançados pela graça do Senhor, mais amamos a Deus. Isso significa que eu preciso continuar pecando? Não. Isso fala de uma vida em que nós vivemos independentes de Deus e depois nós entendemos o quão dependentes nós somos da graça, do favor de Deus, do amor de Jesus que tem sido derramado por nós naquela cruz, né, que foi derramado. Então esse é o entendimento que a gente precisa sempre ter quando a gente lê uma passagem como essa, né? Que grande amor ele teve por mim e por você. Amém? Então, hoje, quinta-feira, né? Dia 10 de outubro, a gente finalizou nossa leitura aqui. Amanhã, sexta-feira, a gente volta, nós vamos lá para Mateus 11. Depois, sábado, a gente vai também para Mateus capítulo 12 e domingo, Mateus 13 e Lucas 8. Vamos seguir, né? Nós vamos algumas semanas aí dentro dos evangelhos aqui, mostrando esse poder que há na palavra de Deus através dos ensinos de Jesus e daquilo que nós precisamos ter realmente como base na nossa fé cristã, mesmo nos dias de hoje. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.